olha só quem está aqui na garagem do Shopping Eldorado. Sim, a 4 Centro Automotivo está ali e nós estamos aqui mostrando esse belíssimo XR3 1989 azul mineral do nosso amigo Filipão da 4 Centro Automotivo. Inclusive o primeiro carro que eu vejo com a nova placa de colecionador do Mercosul. Realmente eu tenho visto muita revolta aí com o fim da placa preta, a galera pedindo aí petição para ter uma placa com fundo preto, e de fato essa placa nova ficou bem caidinha, né? Só a letra cinza você mal distingue, mas esse carro aqui faz parte de uma era de ouro, né, que nós tivemos dos esportivos nacionais dos anos 80, e talvez o XR3 hoje seja o mais, entre aspas, injustiçado deles. Existe um grande culto, né, ao Gol GTI, todos os Gols esportivos, né, o GT, o GTS. A gente tem também os Cadete, GS, GSI pegando preço, e os Escort, eu acho que até os primeiros ali de 1984, né, associados ao Ayrton Senna, até estão dando uma explodidinha de preço. Mas essa geração aqui ainda se encontra carros muito legais aí na faixa de 30, 35, 40 mil. Isso é uma coisa que eu falo sempre quando você está buscando o seu clássico. Às vezes basta você fugir um pouco do hype, que você consegue um carro tão legal quanto os da época, num preço bem mais convidativo. Afinal, esse carro aqui, 89, é o ano do GTI azul Mônaco clássico, né? Quando surge o primeiro carro com injeção eletrônica. Tem GTIs na faixa de 200 mil, você sonha com o GTI. Na verdade, esse carro aqui batia de frente com ele na época. Antes do GTI, ainda o GTS. Muitas vezes o Escort XR3 ganhava os comparativos, e o preço é muito mais atraente, muito convidativo. Então, às vezes, vale você pensar um pouco fora da caixa. Essa cor aqui, azul mineral, é a mesma cor do lendário XR3 Fórmula, né? Foi o primeiro carro nacional com suspensão regulável eletrônica. Esses para-choques pintados aqui só surgiram em 90, mas esse aqui já tem. E aqui o interior é aquela gostosa viagem ao passado. No meu caso, nascido em 1982, uma gostosa viagem à infância, né? Então, deixa eu trazer o apesão. Afinal, aqui temos um legítimo Escort da era autolatina, né? Um Ford com motor de Volkswagen. Em 89 ainda o apesão carburado. Então aqui, vocês estão vendo a luzinha do afogador aqui. A gente vai ter que dar um talentinho no afogador para a lenta estabilizar. Deixa eu acender as luzes do painel aqui pra gente completar o momento nostalgia. É legal demais, né? Vou deixar o volante direitinho aqui. O volante que não é direção hidráulica não. Na época isso era coisa de carro de altíssimo luxo. Somente os opalões, os sedãs grandes aí tinham sempre a direção hidráulica. Certamente já era um opcional na época, mas esse carro aqui não tem. Como também não tem um outro opcional de época, que era o ar-condicionado. A gente tem aqui a ventilação forçada, claro, mas não gela porque não tem o ar. Mas a Ford, em compensação, aliás, a gente tem o teto solar, né? Que era algo, hoje seria impensável um carro com teto solar e sem ar-condicionado, mas na época o teto solar estava muito ligado aí à esportividade. Em compensação, o ar-condicionado era um item caro, um item de luxo. Eu realmente me espanto até hoje com o quanto demorou para o ar-condicionado realmente pegar no Brasil, considerando que a gente é um país tropical e muito quente. Mas olha só, para você aí que nasceu depois dos anos 90 ou coisa assim, deixa eu vir com muito cuidado aqui, ó, nunca deve ter visto isso aqui. Como é que funcionavam os tetos solares aqui, ó, na mão. Então, rosqueando aqui, ele vem e faz essa levantadinha, né? E pro outro lado, se a minha memória não falha, aí sim, ó, pro outro lado você abre na manivela, como os vidros também eram, né? Aqui já um carro mais de luxo, a gente tem vidros elétricos, né? Que estão inclusive funcionando como se fossem 0 km. O xodó do Filipão aqui tá muito bem cuidado. Esse veludo aqui também. A Ford, como eu vinha dizendo, ela era muito notória pelo requinte, né? Nessa época, então, coisas que outros carros nacionais não tinham, né? Como por exemplo couro perfurado aqui no volante, o reloginho digital aqui no... Me lembra um pouco um instrumento aeronáutico, né? Era muito pouco comum a gente ter instrumentação ou botões fora do painel, né? Na parte de cima aqui do teto. E o banco de trás, né? Que num hatch médio de época cabia 3 crianças, ninguém brigava. Você olha hoje, fica até difícil entender como que cabia, porque os carros são muito menores. Eu acho sempre, me chama a atenção a questão da largura aqui, ó, como
eu encosto aqui sem sair da minha posição normal de dirigir, eu encosto na porta do outro lado. Isso é impensável nos SUVs que a gente tá tão acostumado a guiar hoje no dia a dia. Mas um capricho, uma belezura o XR3. Aliás, XR3, se você não sabe direito o que significa esta sigla, deixa eu apagar o farol, porque carro antigo, meu amigo, você nunca sabe quando a bateria vai te surpreender. Então você tem que nunca esquecer o farol ligado, porque ele não faz isso sozinho por você. Mas XR3, o que significa isso? Era a sigla para Experimental Research 3, pesquisa experimental 3, né? Então a Ford teve o Fiesta XR2, se não me engano, teve o Sierra XR4, ela usava essa abreviatura, e esse carro aqui já recebe o logo 1.8, né? Os Escort XR3 surgiram com o CHT 1.6, o badge aqui na traseira era só Escort XR3. Quando ele recebe o apesão, ele passa a ter aqui o 1.8 na traseira. Falando em traseira, essa asa aqui também marcou muita época, né? Era o grande diferencial, né? A gente vivia uma época que não tinha carro importado, então essas versões de topo dos carros nacionais eram os carros que davam status, realmente. Então elas se diferenciavam de forma bem agressiva visualmente, né? Por exemplo, a tampa traseira toda preta, e o XR3 tinha uma asa bem agressiva, né? Bem grande, até mesmo para os padrões atuais. Vou mostrar aqui o porta-malas. Era outro ponto forte do Escort, né? Em relação ao Gol, por exemplo, afinal era um hatch médio, o Gol um hatch compacto. Então, um espaço bastante generoso. E o Filipão já falou, né? Como bom carro antigo, tem que ter um cabinho de bateria no porta-malas. Então, bora dar um rolê com o Filipão aí e conhecer um pouco mais da história desse Escort. E o mais importante, o mais legal, conhecer a história dele, né? Porque, afinal, ele foi atrás desse xodó aqui, que tá lindo demais e tem, como sempre, uma história pessoal muito bacana por trás. Filipão, um escorteiro, mas na verdade eu que já tive o privilégio ali de correr com o Flechinha como seu companheiro de equipe no time do Finote. Não sabia, né, na época, a gente foi saber depois que você é um escorteiro nas ruas, apesar de ser um goleiro nas pistas. E esse carro aqui é idêntico ao XR3 que seu pai teve, é isso? Foi, meu pai teve um desse azul. Mesma cor então? Mesma cor, e teve um branco conversível. Eu tenho uma... Você é 81, né? Sou de 81. Eu sou 82, então a gente regula de idade. Mas eu tenho uma sensação, cara, que eu não sei se você compartilha e de repente até isso explica a escolha do seu pai. Mas apesar da gente ter essa questão toda dos esportivos nacionais dos anos 80, XR3, GSI, GTI, na minha concepção, cara, pra mim o XR3 é um pouquinho acima. Assim, o impacto que ele teve como uma coisa muito... pra quem é molecada que nos assiste, o XR3 dos anos 80 era o que seria um Porsche ou uma Ferrari hoje, né? É o Porsche de hoje. A evolução, né? Quando saiu o CHT, dizem que é um motor ruim da Ford. Sim. E entrou a Autolatina, motor AP 1.6, 1.8, o carro cresceu muito. Sim. Em parte de questão mecânica. Tem o defeitinho original do Escortinho de flutuar à frente um pouco. Foi melhorado a partir, se não me engano, de 91 ou 92. Opa, esse aqui é 89. Esse é 89. Mas ele ainda flutua um pouquinho. Mas o APzinho 1.8 a álcool é gostoso de andar. Não, o APzão tá mostrando que tá presente aqui. Ele tem você falou algumas coisinhas, né? Ele tem o para-choque externo pintado, como os 90. Ele tem a gente fala, hoje em dia a gente fala body kit novo, do carro novo, né? Sim. Então, na época ninguém sabia que era body kit, ninguém falava inglês. Pintava, acabou. É que o 90, a partir do 90 ele vem com o para-choque na cor do carro e os retrovisores. E aí, aproveitando, tem uma série do Fórmula, que foi, se não me engano, se não me falha a memória, 91, 92, que tinha suspensão eletrônica. XR3 Fórmula foi o primeiro carro nacional com suspensão regulável, né? Exato. Você lembra como era? Era um botãozinho aqui, né? Ele tinha um botãozinho no painel em algum canto, se não me engano aqui, que a frente, acho que ele ficava um pouquinho mais dura e cravava um pouquinho mais à frente. Resolvendo esse problema que você tinha falado aí de flutuação.
Mas aí eu pintei as rodas como era do Fórmula. O desenho da roda é igual, só mudava a pintura. Então tá com um estilinho mais jovial. Você pegou ele faz 3 anos, né? Tá com 94 mil quilômetros. Tá com 94 mil. É um carro de etiqueta, pezinho carburado, aqui acho que eu já posso baixar o afogador, pode né? baixar e usar a potênciazinha do brinquedo. Cara, uma das primeiras diárias do Acelerados, né? Eu andei no XR3 azul. E dessa mesma geração aqui foi uma oportunidade de andar com esse carro em pista, né? E que você falou, ele tem uma frentezinha solta, um pouco solta, mas me chamou a atenção o quão traseiro ele era, cara, em relação ao próprio Gol e Cadete, né? O Gol acho que vai da nossa geração desses carros, o Gol, GTI, o Escort e o Cadete, eu acho que o mais firme de pista mesmo, ou de rua, era o Gol, né? O Golzinho. Eu me lembro nos comparativos da época, assim, o Cadete principalmente fazia números de aceleração e velocidade final melhores, mas em tempo de volta o Gol vinha, porque era suspensão mais firme, né? Eu acho que o Cadete, o lance do Cadete na época, quando ele veio, além junto com o Gol GTI, a parte de questão de injeção, caramba, o lance era o painel digital do carro. Sim. Que isso, cara, aquele digital na verdade meio analógico, mas... Sim. Não existia nada, era uma coisa de ficção científica, assim. Porra, era bem legal, bem diferente. Mas como o carro em si, questão de motor e tal, eu acho que ainda tanto o AP 1.8 que tem aqui no carburado, quanto no GTI, que já era injetado, eles eram mais espertos. Sim. E por que você escolheu o XR3? É essa história toda do seu pai, mas esse carro aqui também, você tá envolvido com a galera do Clube do Escort. Conta um pouco mais a sua história aí com o Escortão. Vamos lá. Meu pai não teve Gol GTI. Ele teve um Cadete GSI depois dos Escorts e acabou voltando a ter outro Escort XR3, enfim. E aí, cara, andando com o neném, com os clássicos, sempre gostei de carro antigo, nunca velho. Nunca, isso é da briga. Pô, antigo ou clássico? Ou clássico. E aí sempre procurando alguma coisa que me desse essa nostalgia e curtir o final de semana. E aí, procurando sempre os clássicos, GTI, Cadete, Escort, e sempre focado mais no Escort, porque é o que meu pai teve, cara. Minha lembrança de sentar lá atrás, abrir o teto no condomínio. Você não fica meio chocado como é que você cabia? Porque é tão mais apertado, né, que os carros de hoje em dia. Isso era um hatch médio, né? Cara, assim, num primeiro momento, quando você começa a procurar o carro, você tem aquela noção da tua época, que o carro era grande, espaçoso. Sim. E o primeiro momento que você entra no carro, você fala, não é possível. Não é possível. O carro encolheu. Cabia a família inteira, papagaio, mala pra ir pra praia, tudo. Cara, é difícil. Assim, comparado com os carros de hoje, menores, eles são bem maiores. A nossa tolerância com o espaço pessoal era bem menor, digamos assim, né? E aí acabou surgindo que me apareceu esse Escort num negócio de um outro carro meu. E eu já vinha namorando esse carro há um tempo. Foi quando o cara veio e falou, vambora, vamos fazer negócio. Como é que tá o mercado aí? Eu não acompanho tão de perto o XR3, Cara, vamos lá. Esse carro aqui já pegou placa preta? Já peguei placa preta. Inclusive eu consegui guardar as placas pretas originais. Sim. E ele já tá com a placa Mercosul de colecionador, não é mais preto. E aí surgiu que entrou esse daqui, exatamente a cor que meu pai tinha. E, cara, é paixão, na hora você já começa a imaginar e não tem fim, né? Porque a brincadeira toda não é só também de ter ele funcionando, andando, é de você procurar aquela pecinha. Sim, restaurando não só a originalidade dos acessórios de época, né? Até a gente até comentou fora do ar aqui a Multilock. Isso aqui nos anos 90 se roubava muito mais carro, né? Era muito mais fácil entrar no carro, roubar o som e tal. E eu me lembro muito do comercial disso aqui na TV Bandeirantes com Elia Júnior. Tá aí firme e forte, mostra como Elia Júnior é da antiga. Então, isso daqui tá funcionando, tá? Essa Multilock. Sim, trava o câmbio aqui, né? Ele tem uma capinha aqui que eu não achei ainda. Sim. Estou atrás dela. Mas tem bastante coisinha. E a nostalgia de você ficar brincando, mexendo,
é muito gostoso. Mas o XR389, ele que a gente tava falando antes, com placa preta, ele tá em que... Os preços estão tudo maluco de tudo, mas tá oscilando em que faixa Então, aí hoje? vamos lá. Hoje o pessoal fala de XR3 de 30 a 60. Sim. Vai muito, lógico, da conservação e do estado do carro. Essa geração aqui, que veio depois do original, o facelift, né? Sim. Ela, como é que ela é em relação, porque me parece, olhando os preços por cima, que o XR3 Sapão, né, o que veio depois, ele é menos valorizado que esse aqui, né? Então, porque ele ainda não chegou, acredito eu, por ser 95 para frente, e não ter a nostalgia deste carro, dessa época de carro. E não 80. Ter a possibilidade para ter placa preta ainda, né? Não deu os 30 anos. Então talvez ele não conseguiu atingir aquela ideologia de ter um carro antigo. Pra gente, né? Talvez pra molecada mais nova, quem sabe. Sim. Vou dar uma esticadinha aqui, ó, mas cara, tá com saúde. O motorzinho tá redondo. Não, e o ronco tá demais também. Ele tá com a de época, tinha aquela famosa ponteirinha JK. Tá com a ponteirinha JK de época. Mas esse aqui, em relação ao original, o do Senna, vamos chamar assim, aquele com a frente mais quadradinha, aquele acho que tá mais valorizado ou não? Então, pro pouco que eu tô cada dia mais no meio dos puristas de Escort, dos escorteiros, o CHT, ele não tem uma boa reputação. A galera quer o AP. Quer o AP. Primeiro porque é mais fácil a manutenção e mais barata. Fora que o carro é mais gostoso de dirigir. O CHT, ele parece que falta um torquezinho, um motorzinho. Apesar de ser um carro bem gostoso ainda de se dirigir. Sim. Mas os escorteiros ainda preferem a série de 87, que eu acho que quando chegou os APs, adiante. Até 93, se não me engano. Que era a Autolatina, basicamente. Exato, a Autolatina. É a fusão, né, das duas, Ford e Volkswagen. Eu tenho uma tia, na verdade, que teve um XR3 dessa época aí, que é igual ao seu aqui, mas com um para-choque preto ainda. Tá. Então devia ser 87, 88. Mas tinha uma cor amarelo gema, cara, que chamava muita atenção. Bonito. Também. Aí de 87 em dia, não, perdão, em 90 acho que saiu uma série, além do Fórmula, tem a série limitada Benetton. Sim, verdinho, né? Tem as listrinhas, faixinha verde, que também é legal pra caramba. Cara, só tendo um pra você saber o que é ter essa... Não, eu acho demais, assim, essas coisas. Pra mim, o Passat do Papa Cortes, que eu infelizmente não achei da mesma cor, você teve a sorte de achar um da mesma cor, mas pra mim, uma coisa muito forte é o cheiro. O cheiro desses carros te leva pra infância, assim, imediatamente. E tem algumas coisas, né, a Ford, ela era notória pelo requinte, né? Então, assim, o reloginho digital no teto, as portas aqui com revestimento de veludo, né? São algumas coisas que até hoje... são itens de, entre aspas, luxo. Retornando aqui do nosso rápido rolê, Filipão, de volta aqui para 400 Automotivo. Se você não... Aliás, se você está em busca aí de um lugar para tratar bem do seu xodó, o que vocês fazem ali? Além... Tem a blindagem também, né? O que mais rola ali? Aqui no Centro Automotivo, na 4, a gente, além de manutenção de blindados, a gente faz toda a parte mais leve de mecânica. Freio, suspensão, óleos, filtros, cuidando bastante do nosso pequeno patrimônio. Eu acho legal demais, porque no Brasil a gente não tem tanto essa cultura, mas é muito bacana você estar dentro aqui do shopping, do lado também dos escritórios e tudo mais, que é aquele esquema, né? Vai almoçar, vai no supermercado, vai no cinema, aproveita e deixa pra... O bólido pra dar aquele tapa. Exato. Na verdade, assim, além dessa comodidade, quando a gente montou aqui no shopping, foi mais pensando na segurança. Sim. Então, além da comodidade, você tá dentro de um shopping e você conseguir levar teu filho para passear, ir num cinema, você tá seguro. Você tá dentro de um shopping, subsolo. Essa comodidade com a segurança, eu acho que é bem diferenciada. Tá entregue o filhão.
Filipão, muito obrigado, parabéns pelo xodó. Obrigado, velhão, eu que agradeço. Eu acho muito legal essa tribo dos escorteiros aí. Tem muitas peculiaridades que eu não conheço tão bem, mas você está representando muito bem com um exemplar aqui muito digno, né, desse culto. Deixa aí o seu like, valeu demais. Cuide-se bem, aquele abraço e comenta aí que outros xodós nacionais dos anos 80 e 90 você quer ver aqui no canal. Olha, voltando aqui para 4, algumas coisinhas que eu não tinha mostrado antes. Manual, percebam que vale para o 1.6 e para o 1.8, né? O manual original. Isso tudo vale muito, né? Para o carro antigo, para o carro de colecionador. Temos aqui um certificado de originalidade do Clube do Escort, isso é legal demais também. E o laudo, né? Então, é o que a gente chama de um carro de procedência.